Bom dia abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Hoje, dia 28/6/2025. Hoje amanheceu aqui em Natal, irmão, chovendo. Hoje é sábado, está chovendo. E eu não fui trabalhar. Trabalho com frete, né? E eu não fui trabalhar. E estou aqui para trazer mais uma reflexão, mais uma mensagem, uma pequena reflexão. Espero que os irmãos compreendam aquilo que eu vou narrar para vocês, que o Espírito Santo que está aqui dentro de mim e está aí dentro de você, que vai ouvir essa mensagem, que você possa analisar o conteúdo daquilo que eu vou pregar a vocês. O esclarecimento que eu vou trazer através do Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de vocês, e que a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes que discerne entre o bem e o mal, vai dar o discernimento a você, para você poder entender e compreender aquilo que Deus quer mostrar dentro da palavra, aquilo que ele já fez por mim e por você. Tá certo, meus irmãos? Espero que os irmãos compreendam e tenham paciência. Desculpa, um espirro aí vem e não tem como a gente cortar o vídeo, né? Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria trazer aqui uma pequena reflexão sobre anjo. Irmãos, quando a gente ouve falar em anjo, logo vem na nossa mente que anjo é um ser celestial que mora lá no céu. Já vem logo na nossa mente que anjo é um ser celestial que a gente não sabe muito como é esse anjo. E aí tem várias imagens, quando a gente abre a internet, tem várias imagens de anjo com asa voando, num corpo físico, que nem de um homem. Então, anjos na Bíblia, tem várias passagens na Bíblia, enas passagens na Bíblia que fala de anjos. Agora, a gente tem que estudar a Bíblia para ver a passagem que você está lendo, que tipo de anjo é, que anjo que é. Se é um espírito, um ser celestial lá no céu, ou se é um ser que nem eu, que nem você, revestido de carne, que nem está lá em Hebreu 2,14, que se reveste de carne, que está aqui num corpo revestido de carne, um anjo, um espírito, aqui, para trazer uma mensagem a mim, a você. Então, existe vários tipos de anjo na Bíblia. Na Bíblia fala em muitas passagens sobre anjo. Agora, temos que estudar e descobrir que anjo é esse. Que anjo é esse? Então, meus irmãos, precisamos estudar a Bíblia para não ser levado por todo, não ser como menino, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais como menino, enredado, levado por todo vento de doutrina, pela a mentira, pela hipocrisia, pela falsidade, pela manipulação dos homens,
que com astúcia, irmão, é astúcia, é astuta, é com malícia, para enganar os simples, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em estudar a Bíblia, para não se deixar ser levado por vento de doutrina, irmão. Por doutrina de homens e não a de Deus. Jesus, quando ele estava vivo e nem tinha morrido, ele diz, vós, ele dizia com os judeus. Por quê, irmão? Ele dizia para os judeus, ele dizia, vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, Jesus estava falando com aquele pessoal, com os fariseus, com aquelas pessoas que da época dele era sacerdote, era pessoas que estavam incluído em pregar a palavra de Deus, em ensinar o povo de Israel. Ele diz, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição de vocês, pela tradição dos homens. Certo, meu irmão? Então tome muito cuidado. Cada passagem, irmão, que eu citar aqui na Bíblia, mesmo que eu não leia aqui para vocês, quando eu falar, pronto, essa passagem que eu falei para vocês, vocês vão buscar na Bíblia, vocês dão uma pausa no vídeo aí, vocês vão buscar lá onde o irmão falou sobre os fariseus. Aí você vai buscar invalida a palavra de Deus pela vossa tradição. Você bota no Google e aparece o versículo, aí você vai estudar aquele texto para ver o texto e o contexto. Você vai ler, se possível, aquela passagem, aquele trecho, ou até o capítulo todo, para vocês verem o que era que eles faziam que invalidava a palavra de Deus. Jesus estava vindo, dizia que era o Filho de Deus. Eles diziam, não é, você não vem de Deus, você é filho, você tem demônio, você é filho do diabo, você é Beuzebu. Então, isso invalidava a palavra de Deus. Agora, trazendo para os dias de hoje, o que é que invalida a palavra de Deus, irmão? Ah, irmão, tem enas as coisas. Ó, irmão, a Bíblia está escrita aqui em Romanos capítulo 6, do versículo 3 em diante. Se você ler do 1 em diante, vai dizer que toda a humanidade foi batizada na morte de Jesus. Aquela morte que Jesus morreu ali era o batismo que ele estava batizando toda a humanidade. Tanto aquele pessoal que estava vivo na época, como os que vinham depois dele. Ele estava batizando. Com a sua morte, ele batizou toda a humanidade. E o que é invalidar a palavra de Deus, irmão? É hoje uma pessoa que prega a palavra de Deus, que diz que é de Deus, que tem a autoridade de Deus para trazer uma palavra, uma mensagem a você. Mosquito aqui, irmão. Atrapalha. Dizendo que tem uma mensagem de Deus a você e diz que você tem que passar pelas águas, que você tem que se batizar. Porque Jesus se batizou dando um exemplo. É mentira, irmão. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito do homem que não compreende as coisas de Deus. Está lá em Corinto, irmão. Está lá em Corinto, é em Romano. 1 de Corinto, 2, do 10 em diante. Nós vamos chegar lá nessa passagem. É o Espírito do homem que não compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus é discernido pelo Espírito de Deus. É quem obedece a palavra de Deus. Então, irmão, quando Jesus se batizou, para os irmãos entenderem, quando Jesus se batizou, Jesus, irmão, não batizou-se para deixar exemplo para nós, não. Jesus não se batizou nas águas para dar exemplo de nós, não. Se vocês prestassem atenção, lessem a Bíblia devagarzinho, respeitassem o texto e o contexto, vocês, quando lessem, vocês compreendiam. Na Bíblia, quem era que batizava nas águas? Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, quem é que batizava nas águas? Só existiu uma pessoa que batizava nas águas. Se chama João Batista. João Batista estava responsável
por apresentar ao povo o caminho do Senhor, o cordeiro. Quem sacrificava o cordeiro, irmão, era o sacerdote. Quando uma pessoa pecava, trazia um cordeiro e fazia aqueles rituais, aquelas coisas todinhas pelo pecado dele. Então, Jesus, ele não se batizou para deixar exemplo para ninguém. Ele cumpriu o que a lei, o batismo de Jesus era um cumprimento da lei. Então, olha para você ver como é que é. Quem era responsável legalmente pela lei para batizar Jesus? Era o sacerdote. E quem batizou? João Batista. Olha aí a quebra, olha Jesus aí quebrando os conceitos, os preceitos. E na nossa mente hoje, irmão, o que é que faz você ser uma nova criatura, estar em Cristo? Os pastores pegam e dizem, se você não se batizar, se você não passar pelas águas, para o velho homem ficar lá na piscina, lá nas águas, você não é um servo de Cristo, porque se você não se batizar, Jesus se batizou. Irmão, tudo isso é o Espírito do homem falando ao povo. Não é o Espírito Santo de Deus falando ao povo. O Espírito de Deus falando ao povo é esse aqui que vos fala, que não necessita de você se batizar, passar por água nenhuma. Por que, irmão? Não precisa. Porque Jesus mesmo diz, não sei se é lá em Timóteo, ou é lá em Éfeso, se eu não me engano é lá em Éfeso, que diz que existe um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só batismo. Olha, um só batismo. Aí a Bíblia apresenta, a Bíblia que dizem, que a pessoa diz que isso aqui é a verdade, ele apresenta Romanos capítulo 6, do 1 ao 6, está dizendo que todos quanto fomos batizados na sua morte, na morte de Jesus, a morte de Jesus foi o batismo, diz que todos quanto fomos batizados na sua morte, também serão ressuscitados na sua ressurreição. E o versículo 6 vai dizer, o versículo 6 vai dizer que o velho homem ficou com Cristo crucificado na cruz. Então, todo homem velho, toda a humanidade, todo espírito imundo, toda a vida pregressa do homem ficou pregado lá na cruz do Calvário. Mas o pastor, essa é a verdade, mas o pastor que tem o dever de pregar a verdade, ele diz que o seu velho homem ficou na piscina. Não existe essa passagem na Bíblia, mas o povo acredita, irmão. O povo acredita. E isso é mentira, isso é feitiçaria, isso é idolatria, isso é o espírito imundo do homem. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Você vai fazer o quê? Mas Jesus não veio morrer pelos aqueles que não acreditam, ele veio morrer pelos que acreditam. E tem muitas que não acreditam, mas Jesus não morreu por ele, Jesus só morreu pelo aquele mesmo que esteja lá dentro do sistema e esteja acreditando nisso. Mas se ele um dia voltar a acreditar na palavra de Deus, na verdade, Deus ressuscita ele de lá. Porque mesmo ele estando lá, ele é um filho de Deus. Mesmo ele estando lá na idolatria, na feitiçaria. Na hora que Deus dá um estalo na mente dele, ele se acorda. Ele está dormindo. Efésios 5,14. Desperta tu que dorme. Cristo, não é o pastor não. Cristo te esclarecerá. O Espírito Santo que está aí dentro de você vai despertar você para você crer na verdade. Essa é a verdade de Deus, irmão. Mas muitas pessoas não levam em conta, não acreditam, não aceitam. Então, irmão, quando Jesus se batizou, ele estava cumprindo a lei. Aquilo era um ritual, era um cumprimento da lei. Por quê? Porque a lei de Moisés,
Levítico, capítulo 1, o 9, o versículo 9 e o versículo 13, eu acho que é o 9 e o 13. Deixa eu só ver aqui se é o 9 e o 13. Vamos ver, Levítico, número, deixa eu ver aqui. É em Levítico, tá aqui, Levítico, capítulo 1, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o 9. Olha. Aqui diz aqui, olha. Holocausto. Aqui está falando sobre os holocaustos. Se o irmão ler Levítico capítulo 1 todinho, vocês vão entender. Mas eu vou ler aqui os 2 versículos, aonde fala a preparação do holocausto. O que Deus falou a Moisés. Então diz aqui o 9. Levítico 1, 9. Diz aqui, olha. Porém a sua fissura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Olha, o cordeiro, os irmãos sabem, os irmãos que lê Bíblia, os irmãos conhecem, que toda pessoa que pecava levava um cordeiro para ser sacrificado em holocausto pelo aquele pecado que aquela pessoa cometia. E isso não limpava o pecado da pessoa, ele cobria o pecado da pessoa. Lá em Hebreu, capítulo 10, versículo 1 e diante, a palavra está em linha com essa aqui. Cobria o pecado. Era sombra. Não tirava o pecado. Cobria. Não aperfeiçoava. Maquiava. Tá certo, meus irmãos? Para os irmãos entenderem. Então, Jesus, no cumprimento da lei, ele era o cordeiro. Ele ia sacrificar pelo povo. Ele tinha que ser lavado. Está aqui. Está combinando com o que Deus deu a Moisés lá na lei. Então Jesus estava no cumprimento da lei. João Batista, ele foi às águas porque ele ia morrer e ele tinha que ser lavado. Lavado de quê, irmão? Do pecado do povo que estava sobre ele agora. Então ele estava imundo. Simbolicamente, que Jesus não pode ser imundo, mas como ele pegou o pecado do mundo, do povo do mundo, ele se tornou-se pecador, ele se tornou-se impuro. Então ele, antes de ir ser sacrificado, ele precisava ser limpo pelas águas. Era um ritual da lei, era um ritual judaico da época de João Batista. Então, ali estava se preparando o cordeiro para o holocausto. Deveria os pastores pregar essas verdades, mas não prega, porque essas verdades traz conhecimento para chamar da igreja e liberta o povo. Como Jesus tinha dito, conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Quando você conhece, quando você começa a ler, mas se você ler e conhecer e não praticar, ela também não liberta. Você fica conhecedor, mas você é escravo, você é manipulado do sistema religioso. Porque se você conhece, mas você não praticar, você não liberta. Quem liberta é a palavra. É o cumprimento da palavra, é a palavra que vem de Deus, não é a que vem do pastor. Mas o pastor diz, irmão, quinta-feira, culto de libertação. Irmão, eu tenho 56 anos. Desde que eu me entendo de gente, eu lembro dos pastores no meu interior, dos crentes que já existiam naquela época, que tem culto de libertação, e desde aquela época, eu com 56 anos, quantas semanas não passou, quantos anos, 56 anos, quantos meses não passou, e desde lá culto de libertação e nunca liberta ninguém. E nunca ninguém chega ao conhecimento. Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento. O que é a graça, irmão? É da cruz para cá. Não é crescer na lei de Moisés, é crescer na graça e no conhecimento. A graça de Deus
só se dá a graça, só se dá o evangelho da graça, só se dá o Novo Testamento quando as irmãs vão lá no túmulo de Jesus e quando chega lá, ele ressuscitou. Mas botaram ali em Mateus, Novo Testamento. É mentira de quem botou ali, irmão. Eu digo com toda a propriedade, com fundamento bíblico. Ali são livros históricos do judaísmo, que conta a história de Jesus, do seu nascimento até a sua crucificação. Até a vinda dele, quando veio, julgou Israel no ano 70, o povo no ano 70, lá em Mateus, capítulo 24. Se você ler o capítulo 24, os discípulos interrogam Jesus sobre a sua vinda e ele começa a narrar do versículo 1, quando chega no 34, ele diz, eu te digo em verdade, eu vos digo que não passará esta geração, era a geração da época dele, sem que tudo aquilo que ele estava narrando ia acontecer. E se não aconteceu, irmão, então Jesus é um falso profeta, é um mentiroso, porque ele disse que ia acontecer naquela geração. Então nós temos que ler a Bíblia e respeitar o emprego do verbo, em que estado está, em que passado está, em que presente está, em que futuro está. Respeitar a Bíblia, ler o texto e o contexto, respeitar a conjugação verbal, o emprego do verbo. Ó, irmão, eu tenho dificuldade porque eu tenho a 6ª série. Eu não terminei, não fiz nem a 7ª, nem a 8ª série, não terminei. Então imagina a dificuldade que eu tenho de compreender essas coisas. Imagine se eu fosse um teólogo formado aí. E soubesse fazer o emprego do verbo. Eu entendo que lá Jesus está falando para aquela geração daquela época. Está escrito aqui. Então, nós, quando lê, compreendemos aquilo que ele falou para aquele povo daquela época e nós trazemos o entendimento, a compreensão do que ele queria através daquele povo que ele falava daquela época, através daquele povo, que aquele povo andava errado, Jesus mostrava e eles não compreendiam, mas nós hoje compreendemos. Então, precisamos estudar a palavra de Deus e ter uma compreensão daquilo que a Bíblia vai nos orientar. Paulo diz, quando vocês lerem, tem 2 versículos na Bíblia que Paulo diz, tudo que eu escrevi é para vossa compreensão, que quando vocês lerem, poderem compreender o discernimento que Cristo deu a mim, a ele, lá, a ele. Então, quando você lê aqui, você vai compreender o discernimento que o Espírito Santo que está aqui dentro de mim, que estou falando aqui, e que está aí dentro de você, e que está aqui na Bíblia, e que está lá no céu também, que é a espada de 2 gumes, que é o Espírito, a palavra de Deus é a espada do Espírito, que compreende, que dá discernimento, que lhe educa, que lhe ensina, foi o que Paulo falou lá, Timóteo, é o que está lá em Hebreu, que o Espírito capacita, ele discerne, ele é quem nos ensina. Mas as pessoas, irmão, não obedecem a palavra de Deus. As pessoas acreditam na mentira do homem. Porque prega aí na televisão, é conhecido, é famoso, e as pessoas acreditam nele, nas mentiras deles. E abre os canal deles aí, irmão, no YouTube, na internet, para você ver uma pregação, irmão, uma pregação desses homens que andam mentindo aí de jatinho, de avião. Ó, irmão, é milhões de likes. Esses homens fazem um Santa Catarina, lá no Balneário Camboriú, lá não sei aonde, eles fazem uma convenção. Ó, irmão, é milhões de pessoas que vai. Tudo para escutar mentira. Tudo para escutar feitiçaria. Tudo para escutar idolatria. Irmão, aquilo tudo é num gabinete, que eles fazem aquilo num gabinete, e ali eles trazem texto e coisa e distorce a palavra de Deus para somente pregar aquilo que convém a eles, que abarrota os cofres dele. Para você ir um estudo daquela acolá, para você ir um estudo daquela acolá, você compra aquele estudo, divide no cartão não sei quantas mil vezes, vocês pagam caríssimo para ir ouvir mentira.
Agora chega um humilde, cheio do Espírito Santo de Deus, falando a verdade, mostrando a verdade aqui na Bíblia, vocês não dão crédito, vocês não acreditam. Não foi isso que os fariseus fizeram com Jesus? Trazendo para os dias de hoje, irmão. É diferente? É não. Tá pior. Tá pior. Tá pior. Então, irmão, precisamos estudar a palavra de Deus para poder compreender. Então, Jesus, quando se batizou, ele não deu exemplo, não mandou, não existe passagem na Bíblia que Jesus mandou batizar alguém. Existem algumas passagens que diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas você leu o contexto lá onde diz: quem crê e for batizado será salvo? Você leu o contexto do começo ao fim para ver de que salvação se falava? Porque se eu crer na palavra de Deus e for batizado, eu sou salvo? Como os crentes não estudam a palavra de Deus e não questionam nada, então a própria Bíblia diz que Jesus morreu para nos salvar. Então, se ele morreu para me salvar, e se quem me salva é se eu crer e batizar, então não precisaria ele morrer. Porque se eu creio e sou batizado, eu sou salvo. Então não precisaria Jesus morrer. E por que que ele morreu? E porque lá em Efésios diz, lá em Efésios 2, 8 e 9, diz que pela graça sois salvos. O que é a graça, irmão? É aquele feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Mediante a fé. Então, a graça foi o feito que Jesus fez, ele fez de graça. E a fé é ele que dá, é a fé que eu tenho. Que aquela morte que ele fez lá, eu já nasci salvo. Certo? Então, aí está dizendo, olha, não vem de vocês. Então, essa fé não vem de mim, não vem de mim. É um dom dele e ele deu a quem ele quer. A quem é que quer? A quem ele deu, a quem ele quer. Aquele que ele quer é aquele que acredita, é aquele que ele morreu por ele, pelos que crê. Pelos que não crê, ele não morreu, não acredita. Ele vai morrer sem acreditar. Ele não acredita. Ele acredita que para ele ser salvo, ele tem que perseverar na doutrina, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que dar o dízimo, ele tem que comer pão. Para ter comunhão, ele tem que comer pão. Para ele ser um servo fiel, ele tem que dar o dízimo. Aí é um conjunto de coisas que os pastores pegam a Bíblia, texto fora de texto e contexto, e faz um pacote, e se você não cumprir com aquele pacote, você vai para o inferno. E tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Eu não sou dono da verdade, eu estou pregando a verdade, para que vocês conheçam a verdade. Vocês conhecem aquilo que pregaram de Jesus a vocês. Mas aquilo que Deus quer falar para você, você não conhece. Igual quando Paulo chegou a Antioquia. Ele, quando chegou lá, que ele estava andando, ele disse que passando pela cidade, viu uma placa que estava, um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele disse, a esse que vocês adoram sem conhecer, é esse que eu prego a vocês. Pronto. Os crentes se reúnem e dizem que conhecem a Deus. Mas o que Deus fez pela vida deles, eles não conhecem. Por quê? Para eles ir para o céu, eles tentam fazer tudo que Jesus já fez. E aí, irmão, quando eu vou fazer o que Cristo fez, eu invalido aquilo que ele fez. Por quê? Porque aquilo que ele fez não é suficiente para eu chegar no céu. Suficiente é se eu fizer. Então, lá está dizendo que isso é um dom de Deus, que Deus deu a quem ele quis. Não vem de mim, olha, não vem de mim. Esse dom, essa fé,
essa graça não vem de mim, ele deu, mas ele deu aquele que está dentro de mim. Agora precisa eu exercer. Aí diz, no 9 diz, não vem de obra para que ninguém se glorie. E por que que as pessoas estão aí fazendo sacrifício às obras da sua carne para poder ser salvo? Olha aí como está contra a palavra de Deus. Olha aí, invalidando a palavra de Deus pela tradição. E aí eu venho aqui, prego com toda a humildade, vocês dizem que é mentira. Diz que eu estou pregando uma coisa que não está na Bíblia. Mas o que eu estou pregando está na Bíblia. É verdade. Assim, vamos fugir um pouquinho, voltar lá para Levítico, o 13 que eu não li. Olha. Porém, a fissura e as pernas lava-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar, holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Altar, irmão. Altar era uma mesa que tinha lá no templo de Israel, quando existia os tabernáculos, que lá é onde se cortava o cordeiro se preparava, separava as partes. Aí o pessoal hoje faz um tablado para ficar mais alto, a igreja lá embaixo, por quem está lá em cima, pregar, a pessoa ficar olhando para ele. Aí chama aquilo ali de altar. Aquilo não é altar, irmão, aquilo ali é um tablado que o homem fez para ele ficar mais alto, para quem está lá embaixo, lá na frente dele, ver aquela pessoa. Porque a gente tem muita tendência do olhar, de ver. Entendeu? Então, aqui tudo isso tem uma estratégia por trás disso aí. Entendeu, meus irmãos? Leia a Bíblia, estude a Bíblia para vocês compreenderem. Então, irmão, isso aqui, Jesus era o Cordeiro, ele estava em cumprimento da lei, ele tinha que ser batizado, ele não deixou exemplo para ninguém, ele não mandou batizar ninguém. Irmão, mas eu pego aqui algumas passagens, existem várias passagens onde Jesus mandou os discípulos ir e batizar. Tem, é verdade, existe. Existe. Mas quando o irmãozinho lê a Bíblia, lembre-se de que quando Jesus falou isso, ele estava vivo, ele não estava morto. Então, até a morte dele, os discípulos saíam e pregavam, Jesus pregava, ainda a lei de Moisés estava no cumprimento da lei, e João Batista batizava com água para arrependimento de pecado. Irmão, e Jesus, quando morreu, espiritualmente, a obra de Deus foi consumada. Tudo estava feito, tudo estava pronto. Mas a lei de Moisés, aquele povo daquela época estava vivo, aquele povo, ele vivia a lei de Moisés e agora eles tinham que passar para a graça, a transição. Então, os judeus, os convertidos, aquele povo que era de Israel, eles ainda, lá em Hebreu, está dizendo que o sacerdote, Cristo já tinha morrido, mas o sacerdote apresentava no templo, dia após dia, oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar as pessoas que praticavam. Porque tendo praticado uma vez, jamais teria consciência de pecado. Mas eles continuavam, dia após dia, a oferecer os sacrifícios para tirar o pecado. Por quê, irmão? Porque o templo lá em Jerusalém, o símbolo maior, aonde fazia-se os holocaustos, estava de pé. Mas Jesus, lá em Mateus 24, Jesus está dizendo que aquele templo lá ia ser derrubado. E quando fosse derrubado, Jesus veio,
em Israel. Jesus veio para julgar o povo de Israel, porque o povo de Israel se dá no contexto do povo daquela época, daquela geração. Era o povo de Israel. O povo de Israel era considerado o povo daquele contexto. Era chamada o Israel de Deus. A igreja de Deus se constituía com as 12 tribos, o povo daquela nação aquela era ia se acabar. E se acabou, e aquela era, aquele povo se acabou no ano 70, alguns passou do ano 70 e deixou a sua semente. Então, do mesmo jeito que tinha os fariseus, que tinha as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que seguiam Jesus, que acreditavam em Jesus, deixou a sua descendência. Mas também os que não acreditavam, os fariseus, os hipócritas, também deixou a sua descendência. E hoje as pessoas não creem na palavra de Deus. Então, irmão, trouxe aqui só para os irmãos compreender a palavra de Deus, para os irmãos respeitar. O texto que nós vamos pregar aqui, na verdade, já o assunto é muito extenso, a gente vai pregar uma coisa e foge. O que a gente vai pregar aqui, irmão, é Gálatas. Tá aqui, ó. Gálatas. Capítulo 1. Ó. Capítulo 1, versículo 6 e 8. Diz aqui, ó. Maravilho-me, Gálatas 1, versículo 6 ao 8. Diz assim, ó. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ó, irmão, se os discípulos que andavam com Jesus pregavam o evangelho da circuncisão, está lá em Gálatas 2, do 6 em diante, certo? Paulo vem orientando, aqui, ó, Gálatas 2, do 6 em diante, diz aqui, ó, e quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não me dá Deus, não aceita a aparência de homem. Esse digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicou, nada me acrescentou. Quem eram esses outros? Eram os discípulos de Jesus que no outro tempo andavam com Cristo. Paulo está trazendo isso à memória do gente que onde ele pregava. Aqui a igreja de Gálatas era uma igreja, eram os crentes. Paulo estava pregando a crente. E quando você vai pegar os crentes hoje, ele disse, irmão, vamos pregar, eu já sou crente, vai pregar a quem não é crente. Paulo não estava pregando a quem não é crente, não, irmão. Paulo estava pregando a igreja, que é a carta à igreja, a igreja aos crentes. Por quê? Porque Paulo tinha passado lá, pregado o evangelho de Cristo, pregado a graça, e eles agora estavam entrando, tinha umas pessoas que estavam entrando no meio deles e estavam seminando outra doutrina. Qual era a outra doutrina? A lei de Moisés. Paulo estava pregando a nova doutrina, que é a graça, e eles estavam querendo agora extroverter o povo, enganar o povo, para que o povo voltasse de novo para a lei de Moisés. Então o povo não compreende, irmão. Está aqui. Aí está aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Olha. Gálatas 2, 7. 6, 7 agora, olha. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro, o da circuncisão, olha, existe aqui quantos evangelhos? 2. A incircuncisão, que é a graça dada a Paulo, e o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, dada aos discípulos de Jesus. Porque aquele pessoal tinha nascido antes da cruz e estava passando após cruz, aquele pessoal estava vivo. Então, aquele pessoal tinha, mesmo que Jesus tinha feito o sacrifício já, mas pela lei de Moisés, como aquele pessoal nasceu da cruz para trás, eles tinham que passar pela circuncisão. Eles tinham ainda que fazer a circuncisão.
Por quê, irmão? Porque eles tinham o ritmo judaico, as pregações, os rituais, o templo estava de pé, o sacerdote ainda fazia, as pessoas, mesmo depois de Jesus morrer, quando nascia uma criança, o povo judeu levava lá para fazer o prepúcio. Não precisava mais, mas tinha que fazer. Porque o templo ainda estava de pé. Só acabou isso quando o templo caiu. Aí Jerusalém foi cercada, foi tomada, derrubaram o templo, botaram fogo no templo por um acidente, queimou tudo, o templo caiu, pronto, não fizeram mais. Mas aí Paulo combateu isso, mas depois de Paulo morreu, começou de novo a fazer. É o batismo a circuncisão de antigamente é o batismo das águas. Entendeu, meu irmão? Tem que estudar a Bíblia para entender e compreender. Quando estuda devagarzinho, quando lê devagarzinho, quando você se propõe no seu coração em entender a Bíblia e obedecer a Bíblia, o Espírito Santo, ele dá o discernimento de aquilo que você faz, é rituais, é sacrifício, é obras meritórias, é paganismo. Entendeu, meus irmãos? Gálatas 6, 1:6. Então diz aqui, Paulo diz, maravilho-me que de tão depressa passai daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ó irmão, não existe outro evangelho, só existe um. Mas lá na época desse povo, Paulo estava pregando, porque alguém escreveu uma carta para Paulo e disse, Paulo, aquilo que você pregou, os irmãos não estão mais praticando. Os irmãos estão voltando para a lei de Moisés, estão voltando. Tem uns irmãos que estão entrando aqui, que estão seminando a lei de Moisés e eles estão deixando a graça. Olha, eles foram chamados na graça, para praticar a graça, mas eles estavam saindo da graça para ir para a lei de Moisés. Aí está aqui, olha, Paulo do 7, Paulo diz, olha, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha aí, irmão. Chegava-se, aquela igreja de Gálatas estava reunida, ia ter um culto, e algum ministro pregava aquilo que Paulo pregava, tinha pregado, tinha mostrado a ele o evangelho da incircuncisão, que é a graça, e no meio daquela igreja levantava alguns irmãos no meio, dizendo que tudo aquilo era mentira, que tinha que seguir a lei de Moisés, que tinha que seguir. Levantava alguém no meio deles. Diz aqui ao 7, olha. O qual não é outro, mas alguns que vos inquieta, querendo transformar, dizer que aquilo que Paulo pregava era mentira. Então, as palavras de Paulo não tinham crédito aquele pessoal. Por quê? Porque Paulo não conheceu Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja. Paulo estava na morte de Estevão. Jogaram as vestes de Estevão. Aí. Pegaram uma olhada de sangue. Jogaram nos pés de Paulo. Paulo deu voto, sim, o voto de Paulo para matar Estevão foi a favor de matar Estevão. Ele disse, pode matar Estevão? Ele disse, meu voto é sim, pode matar. Então, aquilo que Paulo pregava, os irmãos apontavam. Lembra que lá em Corinto, lá na igreja de Corinto, o espinho na carne de Paulo, não sei se é primeiro ou é segundo de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, um espinho na carne de Paulo, ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear na cara. Irmão, até hoje as igrejas, esse povo estudado, teólogo, quer saber o que é esse espinho na carne de Paulo. Um disse que era uma enfermidade nos olhos, outro disse que era uma doença na pele, outro disse que era não sei o quê. Ó, irmão, é tanta... Irmão, mensageiro é alguém que traz uma mensagem contrária ao Espírito Santo. Não é que o cara batia na cara de Paulo, é que ele jogava na cara de Paulo. Quando Paulo estava pregando, se levantava o irmão, quem é você, rapaz? Você mandou matar Estevão.
Seu voto foi sim para matar Estevão. Você trazia os irmãos para morrer aqui. Quantos irmãos você não trouxe aqui para morrer aqui em praça pública porque pregava Jesus? E agora ele estava pregando Jesus. Então jogava, esbofetear, é uma linguagem de figura, jogava na cara dele. Não, o que ele pregava não dava crédito. E hoje, irmão, é diferente do que nós pregamos. Quem é do sistema religioso come uma palavra dessa? Não come, irmão, por quê? Porque isso aqui é alimento sólido. Foi o que Paulo falou lá em Corinto. Queria vos falar como a espiritual, mas vocês não podem. Vocês não podem comer ainda, vocês não suportam, porque vocês não podem comer alimento sólido. Vocês foram criados com leite. Com leite. Não podeis suportar, não podeis comer ainda. Isso é alimento forte, irmão. Quem está com a mente contaminada da religião, não come isso aqui. Isso aqui dá repulsa. Faz mal. Faz mal. Quando eu escutei isso aqui no começo, isso aqui me fazia mal. Quem pregava eu dizia que era demônio, que era o diabo, que era o Satanás, que era o cão dos infernos. Quando eu vi as primeiras mensagens do Espírito Santo na minha vida, eu dizia que o mensageiro era o demônio, era o diabo. Mas aí aquele fica inquietando, você fica inquietando, até que você vai ouvir uma vez, vai ouvir duas, vai ouvir três, e aí o Espírito Santo vai trabalhando, porque quem convence é o Espírito Santo. A mensagem foi soltada, a palavra foi pregada, e ela, quando é pregada, ela não volta vazia, antes faz o seu efeito. Então estou trazendo um esclarecimento aqui. A palavra está sendo pregada. Quem vai fazer o efeito é Deus. Quem vai dar o crescimento é Deus. Então, irmão, tinha alguns irmãos na época de Paulo aqui, que nessa igreja de Gálata, eles se levantavam. Eles transtornavam o evangelho de Cristo. E hoje, irmão, os pastores dizem que você, para ser uma nova criatura, você tem que passar pelas águas, para o velho homem ficar lá e você nascer novo de novo. É mentira, irmão. Lá em 2 de Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo já é uma nova criatura. É quem está nele, não é quem pensa, não. E estar nele, irmão, é diferente de você dizer na boca, eu sou de Cristo. Você diz, eu sou de Cristo, mas você pratica? Você faz as coisas que Cristo manda? Ou você faz o que o pastor manda? Você faz o que os estatutos da sua denominação, da sua religião, da placa da sua igreja manda você fazer? Então tem que estudar a Bíblia, irmão. Tem que estudar a Bíblia, senão você é enganado por falsos mestres. Lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 em diante, Jesus disse que não chamou, não foram chamados muitos, dentre muitos sábios e entendidos. Ele não chamou, e nem os de nobre nascimento. Mas diz que ele chamou os humildes, aquele que não sabe para confundir o que sabe, o louco, o imprestável, aquele que não sabe de nada, o ignorante. Ele disse que chamou aqueles, o que não tem poder para confundir o que tem. Lê lá em 1 de Coríntios para você ver a classificação dos que Jesus chamou. Se Jesus chamou os de nobre nascimento, não é que um homem que tem estudo, que tenha conhecimento, ou que seja de uma família nobre, Jesus não escolha ele, não. Pode ser um escolhido de Deus, pode vir de lá um escolhido de Deus, mas ele disse que não foram muitos os sábios e entendidos, que ele mostrou-se, revelou-se para eles, não. Diz que Jesus se manifestou para os humildes, para os que não sabem, para confundir os que diz que sabem.
Então chega um aqui com humildade, com toda sinceridade. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Plásticozinho aí. Minha casa aqui, se você ver, ó, toda mofada, ó, caindo, ó. Tá vendo, ó? Olha. Mas aqui, isso foi um irmãozinho que eu fui fazer um frete e disse, irmão, você não quer esse plástico não? Isso aqui é para fazer filmagem. Na época eu nem fazia ainda, não sabia muito mexer em internet, não sabia muito mexer em internet. Ele disse, leve, irmão, quem sabe um dia você é um grande conhecedor da palavra de Deus. Estou vendo que isso é muito profundo. Quem sabe um dia você não está pregando na internet aí, ó, irmão. Aquele irmão, eu nem entendi muito bem, mas eu trouxe esse plástico aí e hoje está me servindo. Aquele irmão fez uma profecia para mim e hoje está se cumprindo na minha vida. Deus ainda usa profeta, irmão, para profetizar coisas futuras que ainda vai acontecer. Eu estou aqui profetizando para você, estou levando a palavra de Deus. Não que eu sou profeta, não que eu tenho o título de profeta, eu tenho o dom de profecia, eu tenho o dom de profetizar. Profetizar nada mais é do que levar a palavra de Deus. Eu estou levando a palavra de Deus a vocês, como está escrito. O 8, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha, irmão, muita gente se confunde com isso aqui. Aqui, irmão, muitos pregadores pregam dizendo que o anjo de Deus, vem um anjo de Deus pregar o evangelho verdadeiro, não. Irmão, isso aqui, Paulo está se referindo ao que ele pregava. Ele disse, ainda, ele não estava dizendo que vinha, ele estava fazendo uma suposição. Uma suposição. A mesma coisa eu posso fazer uma suposição. Vou aqui fazer uma suposição que nem Paulo fez aqui. Paulo disse, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, além do que nós temos pregado, além do que ele tinha pregado e os que andavam com ele tinham pregado, ele disse, seja anátema. Vou fazer uma comparação. Vamos supor, aqui, eu ou você aí. Eu ou você aí que está ouvindo essa mensagem é um filho de Deus. É um escolhido de Deus. E vamos supor, não estou dizendo que você, não estou mandando você fazer isso, nem eu e nem você pode fazer isso. Ainda que eu e você mate um outro ser humano igual nós, um desacordo, uma desavença que nós temos com alguém, e mate, e vai lá e mate, pum, matou aquele cara. Homicídio, na cadeia. Se você é um escolhido de Deus, e eu sou um escolhido de Deus, não perdemos a salvação por causa disso. Não, presta atenção, não estou mandando você matar ninguém. Não tem na Bíblia Deus mandando matar ninguém, Jesus mandando nós matar ninguém, nós servos. Estou só fazendo uma comparação. É a mesma coisa que Paulo disse aqui. Ainda que um anjo, Paulo não estava dizendo que o anjo ia descer e pregar outro. Ainda que um anjo desça do céu, um anjo do céu, aqui ele está falando a ser celestial. Ele está falando a ser celestial e está falando também a seres celestiais, revestidos de carne, que somos nós. Ele disse, ainda que no meio de nós aqui se levante um escolhido de Deus que ainda pregue outro evangelho, que pregue outra coisa que nós não pregamos, mas aqui especificamente está falando dos anjos do céu mesmo. Ele disse, ainda que desça um anjo lá do céu, de lá, que vem de lá, e pregasse outro evangelho, além daquele que ele tinha pregado, aquele anjo fosse amaldiçoado, fosse anátema. E quantos anjos de Deus, e quantos anjos aqui não tem nas igrejas, aqui considerados como anjos de Deus, homens de Deus, e que está pregando outro evangelho, que está pregando outro, está distorcendo a palavra, distorcendo não, está torcendo, nós estamos distorcendo.
Ele torce a palavra de Deus, ele prega outra coisa. Lá nas cartas de Apocalipse, irmão, está falando sobre isso. Nós estamos aqui pregando a verdade. Então, Paulo diz aqui, olha, esse seja anátema. E o que é um anjo de Deus, irmão? Pregando outra palavra, olha aqui, olha. Se os irmãos for, 1 de Coríntios, olha. 1 de Coríntios. Deixa eu ver aqui. 1 de Coríntios, capítulo 10, olha. Capítulo 10. Vamos aqui pro 10. Capítulo 10. 1 de Coríntios, não. 1 de Coríntios, capítulo 10 não. Capítulo 2. É 2, é. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante, né? 10, é. 2, 10, olha. O que é que diz aqui? 1 de Coríntios, capítulo 10, não, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, irmão, na graça, nós recebemos o entendimento. Aqui está se falando a igreja de Corinto, naquela época. Naquela época, esses irmãos dessa época recebiam a revelação do Espírito de Deus. Por quê, irmão? Por revelação. Era pelo anjo? Não, era por revelação. Era pelo um anjo. Apóstolo Paulo, um anjo revestido de carne. Era pelo apóstolo Paulo. Ele disse, prove a Deus, revelar seu filho em mim. Não é em mim, não é em você. Hoje, nos dias de hoje, vamos atualizar para hoje. Hoje, quando eu leio, eu tenho a compreensão daquilo que Paulo falava por parábola. Quando Paulo falava anjo, não estava falando de anjo do céu aqui. O anjo aqui era Paulo. O Espírito aqui era de Deus. Quem ia dar o discernimento era o Espírito Santo de Deus, que estava na vida de Paulo, que estava na minha, e que Paulo pregava naqueles irmãos que estavam na vida deles também. E que eu entendo que hoje eu já nasci com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, naquele povo. Nós somos descendentes daquele povo, já nascemos com o Espírito Santo. E o que é um evangelho anátema? O que é um anjo anátema? É fazer uma campanha para sair buscar o Espírito Santo. Vários textos na Bíblia estão dizendo que nós, quando diz nós, aqueles irmãos daquela época, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 1 de Coríntios 6, 19, Colossenses 1, 27 e Romano 8, do 9 ao 11, vários versículos, Hebreu, capítulo 3, versículo 6, vários versículos na Bíblia está dizendo que nós somos morada do Espírito Santo, somos casa de Deus. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20, está dizendo que a unção do santo está sobre nós. E qual é o evangelho anátema? É dizer que você não tem, que você tem que ir buscar. Então, isso é um anjo. Isso é uma pessoa que se passa como anjo de Deus, revestido de carne, mentindo, dizendo para você que o anjo de Deus disse aqui. É mentira, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Estude a Bíblia, irmão. Quando eu cito esses versículos, aí você diz, o irmão cita versículo solto aqui. Irmão, é porque não dá para pregar, não dá para mostrar passagem tudo, mas cada passagem dessa que eu cito, você lê o texto e o contexto, e lá vai narrar o que está falando. João, quando fala que vós tem a unção, diz que nós conhecemos tudo aquilo que foi dito por Cristo. Nós sabemos porque está em nós. Se está, como é que eu vou buscar, irmão? Se está em mim, se o Espírito Santo está em mim, como é que eu vou fazer uma campanha para ir buscar? Se eu vou fazer uma campanha para buscar o Espírito Santo, na minha mente eu estou acreditando que o Espírito Santo está em mim, não. O Espírito Santo eu vou buscar, não está ainda. Ainda vai vir. Por quê? Porque eu vou fazer uma campanha para buscar, para o Espírito entrar em mim.
Irmão, isso cabe em cabeça de ninguém. Isso é feitiçaria, irmão. Isso é idolatria, irmão. Isso é a verdade, mas o povo não come, irmão. A verdade o povo não come, o povo gosta de mentira. Paga para ouvir mentira. Então, Paulo aqui traz uma advertência, dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Olha, irmão, quem é... Olha, aqui a gente está vendo que existem duas naturezas. Duas naturezas. Uma divina e uma carnal. Vemos aqui o Espírito Santo que vem de Deus e o Espírito do homem. A mentira, o terreno. O espírito terreno, o espírito enganador. O desejo, o pensamento, a vontade do homem. É só ler devagarzinho, irmão. É só pedir ao Espírito Santo tentar compreender que o Deus, irmão, ele escancara assim as portas do céu para você ver. Ó. É como se você estivesse lá no céu e você, frente a frente com Deus, como você está me ouvindo aí do outro lado da tela. Deus mostrando a você a verdade para você praticar. Agora você sai com a verdade de lá e quando chega ali vai praticar errado. Aí você vai praticar errado, o Espírito Santo não pode se manifestar, não pode trazer o entendimento a você. Tá certo, meu irmão? Tem que estudar, tem que compreender. Vocês aí do outro lado podem olhar e dizer: esse irmão tem um conhecimento. Irmão, eu sou semi-analfabeto. Eu não conheço nada. Eu não entendo nada. Eu não sei de nada. Sabe qual é o desejo do meu coração? Não é que eu apareça, é que eu desapareça. Mas quem está dentro de mim, o Espírito Santo, apareça em você, na sua vida. Só isso. Que ele cresça e que eu diminua. Pegar as palavras do apóstolo Paulo. Paulo não pregava para aparecer. Eu sou, eu faço, eu mando. Cristo, vivo eu. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Quem está falando aqui não é a irmã Franciberg. É o Espírito Santo de Deus. Que quer falar para você. Está mostrando o que ele já fez por você, não é o que ele vai fazer não, é o que ele fez. A religião quer mostrar o que ela pode fazer por você, através deles, que Deus pode fazer por você. Aqui não, o Espírito Santo mostra o que Deus já fez por você, por você que é filho dele. Ele mostra o que ele já fez, não vai fazer. Se ele já fez, profecia cumprida. Se ele vai fazer, profecia para cumprir. Jesus seria mentiroso. Entendeu, meus irmãos? Só estudar a Bíblia para entender. 11. Deixa eu ver aqui o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? O 12 agora. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Olha, os irmãos compreenderam aqui o versículo? Não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? É o do homem, é dessas religiões, é dessas falcatruas, é dessas idolatrias, é o espírito dessas feitiçarias com essas mentiras. Nós recebemos o espírito que vem de Deus, a verdade, a palavra está aqui, em linha com a palavra, cêntrica. A palavra verdadeira, nós lemos aqui, está aqui. Essa é a verdade. Não recebemos o espírito do mundo. Olha, quando diz nós
lembre-se que a carta aqui está destinada aos coríntios. Paulo está falando com aquela igreja que estava saindo da graça que ele tinha pregado e estava voltando para a circuncisão, para a circuncisão, para o evangelho, para a lei de Moisés, para os apóstolos. Aqui era uma igreja de Corinto que Paulo tinha passado lá e Paulo tinha pregado a graça. Aqueles irmãos, Paulo deixou alguém ali edificando aqueles irmãos. E aí entraram alguém no meio deles, se intrometeram para espiar a liberdade, para carregar o povo de volta para quê? Para a escravidão. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha. Gálatas, deixa eu ver aqui, ó. 2, 10, 8, e também, exatamente. Deixa eu ver aqui. Não achei, não achei o que eu queria, mas você lembra que Paulo, quando fala isso, diz que alguns irmãos vinham pregar outro evangelho para que vos escravizasse de novo, para levar os irmãos para a escravidão. Eles entremeteram no meio da igreja. Eles se intrometeram no meio da igreja. Aí está aqui onde eu estava, 1 de Coríntios. Aí, irmão, Paulo disse que eles se intrometeram secretamente, irmão. Eles entraram secretamente, eles não foram chamados, eles entraram secretamente para espionar a liberdade que eles tinham em Cristo, para arrastar os irmãos para a escravidão. Que escravidão, irmão? Da lei de Moisés. Então, temos que estudar a palavra. Eu citei aí 1 de Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. E os irmãos, quando vai lá para Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 4, né? Aqui Apocalipse 1, olha, eu vou ler aqui só para os irmãos verem. Capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, aqui a carta, João está tendo uma revelação, e a carta está sendo escrita às 7 igrejas da Ásia. Está se referindo a Jesus, está se referindo aos espíritos, aos 7 espíritos que estão diante do trono. Quem seriam esses 7 espíritos, irmão? Eram os 7 anjos das igrejas. Quando aqui está se falando carta à igreja, às 7 igrejas da Ásia. Quando você lê o 11, o versículo 11, de 1 de Apocalipse, diz aqui, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Aí ele vai falar as igrejas aqui, as 7 igrejas. Aqui no versículo 4, João está falando que ele
escrevesse as profecias. Olha, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que é e que há de vir, as sete igrejas. Não, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmão, isso aqui era uma profecia que João estava enviando para as igrejas, que ia acontecer logo depois de um tempo. Aconteceu no ano 70. Então João estava alertando a igreja, as igrejas, estava alertando aos pastores da época, aos que estavam à frente das igrejas para arrebanhar aquele povo. Então os espíritos, os anjos eram como se diz hoje, os pastores aí, certo? Os pastores, aqueles que é responsável em trazer a mensagem para o povo. João estava fazendo o papel de um profeta. João estava profetizando. João estava fazendo o papel de profeta. E aqui estava sendo enviado, na época era chamado de sacerdote. Estava sendo enviado aos anjos das igrejas, aos sacerdotes, para pregar a palavra. Isso era uma profecia. Aí aqui no 11 está mostrando que eram as igrejas. Quem deu essa instrução foi Jesus, que deu a ele, para o povo judeu, para o povo das 12 tribos. Aí quando você lê aqui as cartas de Apocalipse, no capítulo 2, você diz aqui, capítulo 2, versículo 1, diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Quem era o anjo da igreja de Éfeso? Era, por exemplo, vamos supor, eu moro aqui em Nova Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, tem o setor 8, que tem um pastor lá que é responsável pela igreja. Ele é responsável por várias congregações. E cada congregação tem um outro pastor. Então, aqui se refere a quê? Aquele pastor, aquele era o anjo da igreja, ele era o anjo da igreja. Aí em cada uma igreja existe uma advertência diferente uma da outra. Você vai ler e você vai entender. Então está dizendo aqui, olha, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmão, aqui se refere, está enviando a carta às igrejas da Ásia, aqui se refere àqueles que estavam andando na presença de Deus, aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, aqueles que pregavam aos seus filhos, aos ministrantes. O anjo da igreja era o ministrante, era o responsável por aquela congregação. Ele tinha que pregar aos irmãos. Aí Jesus vai narrando, a cada uma, no primeiro estrofe, ele vem narrando umas coisas. Ele vem dizendo tudo. Aí, se você, quando passa aqui, aí você vem à igreja de Esmina. Aí a igreja de Esmina diz aqui, olha: e ao anjo da igreja de Esmina escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Olha, quem foi morto, quem reviveu? Jesus. Ele tem uma anotação. Olha, conheça as tuas obras e tribulações. Aquele povo vivia uma obra numa tribulação. Cada um tem um contexto. Cada um, Jesus conhecia o que eles faziam. Jesus conhecia as obras dele. Jesus está usando o servo dele, João, para enviar essa carta às igrejas, para mostrar a ele como é que eles deveriam andar, como é que eles deveriam fazer.
E as pessoas futurizam isso. Isso aqui é profecia cumprida. Foi para o povo da Ásia, foi para aquelas igrejas daquela época, irmão. Então, nós, quando lemos hoje, nós entendemos para nós não cair na mesma cilada, não andar na mesma cilada que eles andavam. A igreja de Pérgamo, olha aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda é o quê, irmão? Isso aqui é a palavra de Deus, ó. Isso aqui, a espada aguda, que dá o discernimento. Lá em Hebreu 4:12, discernimento aqui. Não sei se é 4:12 ou se é 12:4. Deixa eu só ver aqui, tá bem pertinho aqui, deixa eu ver aqui que é para não dizer errado. Eu acho que é 4:12, Hebreu, deixa eu ver aqui. 4:12, quer ver? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e de medula e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela discerne, ela é uma espada, ela entra na alma, a alma é a mente, é aqui a alma, é o corpo. Alma na Bíblia, alma, tem vários versículos na Bíblia aqui, olha, alma na Bíblia, sabe o que é alma? Tem muitos hereges aí, tem muitas pessoas aí que dizem que os crentes é herege, mas tem muitos da graça dizendo que a alma é as emoções, é o gosto, é o paladar. É mentira, irmão. Estude mais a Bíblia, meu irmão. Sinto muito dizer isso a você, mas é mentira. Eu vou citar aqui, sai do assunto, mas eu vou citar aqui alguns versículos que diz que alma é esse corpo aqui, ó. Tá aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lê lá para você ver o que alma, o que é alma, o que é alma. É o corpo, aqui, é o corpo. Alma é o meu corpo carnal, é o meu corpo de carne, é a alma. Gênesis 46, versículo 22, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 14. Atos dos Apóstolos, 27, capítulo 27, versículo 37. 1 de Timóteo 6:16. Ezequiel 18:4. Gênesis 7:22. Gênesis 7:22. Salmo 104, versículo 29. Tudo isso aí vai falar. Eclesiastes 12:7. Tudo isso aí vai falar o que é corpo, alma e espírito. Espírito. O que é o Espírito de Deus, irmão? É o sopro que ele deu lá em Adão. O Espírito Santo de Deus é o sopro que ele deu a Adão. Adão, ele pegou um bolão de barro, tá aqui. Vamos supor, isso aqui é o barro. O corpo de Adão, tá ali. Deus fez. Lá em Gênesis, estava morto, tinha vida. Estava lá o corpo, a alma, morta. O corpo de Adão, morto. Deus soprou no nariz, passou a ser alma vivente. Alma vivente. Espírito vivificante, quando Jesus morre na cruz do Calvário. Quem crê, passa a ser um espírito vivificante. Para vocês entenderem. Se eu tivesse uma hermenêutica, soubesse esses ensinamentos seculares de hoje, poderia trazer com entendimento assim, que os irmãos entender com exegese que eles falam, hermenêutica. Mas eu não sei, eu só sei assim, do meu jeito.
do jeito que Deus quer. Então, esses versículos que eu citei aqui, todos eles falam alma, corpo e espírito. Está falando passagem de Jacó, quando ele atravessou com as almas, que era o povo, que era as vidas, era o corpo, eram as pessoas. Num está falando alma, no outro está falando pessoas, no outro está falando corpo, corpo humano. Alma nada mais é do que o nosso corpo. Mas tem pregador aí da graça, que anda pregando, que a alma é o gosto, é o paladar, é as emoções, é os sentimentos. É mentira também, irmão. É idolatria. Sinto muito, mas quem está pregando assim se equivocou-se. Não foi profundo na Bíblia para estudar, para vir mostrar aqui. E tem muitos irmãos que estão comendo. Então, se equivocou-se, nada mais é do que, se não está em linha com a palavra, heresia. Mas tem irmão que se ofende se a gente dizer que ele está pregando heresia. Precisa ser mais humilde, estudar mais um pouquinho e dar o braço a torcer, que falhou, que errou. Não é feio chegar aqui e se equivocasse, chegar para o irmão e dizer que errou. Não é feio, não. Feio é continuar pregando o erro. Irmão, tinha muita mais coisa para falar, mas vou ler aqui um resumozinho que eu mostrei aqui. Então, as igrejas, quando lá nas cartas de Apocalipse fala as igrejas, ao anjo da igreja, são os pastores, irmão. Na época, eram os sacerdotes que eram responsáveis naquela época que a carta foi escrita. Nos dias de hoje, seria para os pastores. Quando nós entendemos, os anjos aqui é o pastor. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Muita gente não compreende essa passagem. Quando Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Era que Jesus, lá naquela igreja, ele estava do lado de fora, batendo na porta. Mas o anjo da igreja, que era responsável, não abria a porta para ele entrar. Não pregava o que ele queria. O que Jesus queria. Jesus disse, mas se tiver alguém aí e ouvir a voz, primeiro tem que ouvir, olha, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é a do homem, não. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Primeiro, irmão, tem que ouvir. Jesus disse, olha, Jesus disse, eis que eu estou à porta. Jesus está do lado de fora. Mas ele está batendo na porta. Mas quem está ministrando lá dentro não deixa ele entrar? Vá eu pregar uma mensagem dessa aí, nas religiões, nas denominações por aí, para ver se eles aceitam essa mensagem. Aceita não, irmão. É do Espírito Santo. O Espírito está batendo. Se eu chegar lá e bater e começar a pregar isso, eles me apredejam, me expulsam de lá. O Espírito Santo está batendo. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E eu mais ele cearei. Não é ele mais a igreja, não. Se a igreja, se irmão, algum irmão desse que prega a verdade, entrar lá e eles deixar pregar, aí está a ceia, irmão. A ceia é a verdade, é a palavra de Deus. É a verdade. O pão vivo que desceu do céu. Mas eles enganam aí com um pedaço de pão.
e um sucozinho, dizendo, o pedaço de pão, eles dizem que é a igreja. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Está lá a igreja verdadeira de Deus. Eles pegam um pedaço de pão e dizem que é a igreja. Aquele pedaço de pão é a igreja. O templo lá onde ele está é a igreja. A verdade diz que o templo de Deus é eu e é você. Não é as paredes. E o corpo de Cristo somos nós, não é o pedaço de pão. O sangue é representado pela palavra. É a palavra que lava, que limpa. Significa o sangue derramado. Mas os mentirosos diz que se você comer aquele pão e beber aquele suco, você tem comunhão com Deus. Não tem. Comunhão com Deus tem se você obedecer a palavra. Se você ler a palavra, estudar a palavra, entender a palavra, praticar a palavra, você está em comunhão com Cristo. Você tem comunhão com Cristo, porque você prega o que Cristo mandou. Aí eles pegam o pedaço de pão, o suco, aí diz que é como se fosse. Pronto. Se é como se fosse, também você é como se fosse crente. É como se fosse filho de Deus. Não é ainda. Tá certo, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido. Mensagem simples, muito longa, 1h30, quase 1h30 já, certo? Mas é porque, irmão, se não explicar direitinho, a pessoa não compreende. Cada versículo, cada passagem dessa que eu citei, meu irmão, estude. Quando chegar numa passagem que eu citei, o irmão deu uma pausa no vídeo, vá lá no Google, busque a mensagem, busque a passagem que eu citei, para ver se o que não está tudo em linha com a palavra, tudo a verdade, tudo que o Espírito Santo está lhe mostrando o que ele já fez por você, o que ele já fez por mim, não precisa fazer. A obra de Deus, ele disse, a obra de Deus, os fariseus chegaram e interrogaram, Senhor, o que é preciso nós fazer pela obra de Deus? Ele estava preocupado. E Jesus disse, a obra de Deus é esta, creia naquele que por ele foi enviado. Crê. Quem foi que enviou Jesus? Foi Deus. Era para crer em quem? Em Deus. Era para quem crer? Quem era o enviado? Era Jesus. Era para crer naquele que por ele foi enviado. Para crer em quem, irmão? Em Jesus. Quem enviou Jesus? Deus. Era o próprio Deus. E eles creram? Não. E hoje, crê? Não. Que Deus continue lhe abençoando a cada um de vocês. Que traga o entendimento, que traga a iluminação, que vocês possam entender, compreender. O que eu estou falando aqui não é de mim, irmão. Se você estudar bem direitinho, botar em prática, isso requer, irmão, muito tempo. Isso requer você sair da caixinha da religião. Sua mente, como a minha, a sua mente está contaminada como a minha já foi. A minha está descontaminada já. Mas até descontaminar a sua, você não recebe essas verdades. Isso é um alimento profundo, isso é um alimento sólido, faz mal a você que não tem a compreensão ainda. Dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like, faça seu comentário aí, né? Cuidado para não fazer comentário precipitado. Estude para poder fazer um comentário. Estude, vá profundo, vá a fundo. Porque você hoje pode me condenar. Mas amanhã você pode dizer o irmão estava certo. Amém? Glória a Deus. Amém.